Hoje é só gratidão, mas teve sim os grandes momentos de dor. Então é normal, chore. E o meu choro. Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, eu vim toda assim hoje no tênis, achando que a minha entrevistada ia vir assim na camisetinha. Olha só, Rodrigo, dá um close nesta mulher aqui toda. Essa mulher super califragilítica, acertei! Bernadette Rocha, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, meu anjo. E eu vim assim, arrumadinha, para fazer jus a esta apresentadora supercalifragilítica, né? Querida, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, e nós vamos prazer. falar para as mães especiais. Gente, domingo é dia das mães, mas eu quero tocar num assunto que é assim, ó, para você que é mãe de uma criança especial, de uma criança diferente. Vamos falar um pouquinho disso, um bate-papo assim, dentro dos nossos minutos, porque a gente gosta de falar. Nós duas gostamos muito de falar. Sim, mas vamos falar para essa mãe, como é que é, Dete, assim, ó, receber o diagnóstico, o teu não foi na barriga, foi depois. Foi depois do parto. Como é que é tu olhar para tua criança, opa, tem coisa aí, como é? É muito difícil, né, mamãezinhas que já passaram por isso. Porque, Gi, na caminhada terrena, nós somos ensinados que tudo na vida é para dar certo. Casamento não acaba, os filhos todos serão campeões, todos inteligentes. E aí, de repente, a gente se dá conta de que aquele anjinho que a gente esperou, que veio a menina, que a Bernadette queria muito, eu queria muito uma menina, que viesse loira, de olhos azuis, né? E veio a Charlotte totalmente diferente do que eu esperava. Então, doeu? Doeu, porque é muito diferente. Não sugava meu seio, né? Ela não tinha firmeza muscular na face para sugar, para mamar. Então, não sugava o seio, não mexia a mãozinha, aonde botava o bracinho ficava, né? Ou seja, Charlotte nasceu com a trissomia do cromossomo 21, né? Com a síndrome de Down, né? Quando ela nasceu, falava-se portadora de síndrome de Down. Hoje não pode mais, né? Pode o quê? Não ela pode é falar diferente, isso? Não pode mais falar porque eles não portam a deficiência, eles já nasceram, né, com a deficiência. Então, esse cromossomozinho a mais faz com que tudo seja muito lento na caminhada deles, né? Sim, mas assim, gente, para quem não sabe, nós estamos aqui na escola Charlotte, que leva o nome que é a loira do olhinho azul. Ela tem Sim, olhinho tem azul, olhinho azul, inclusive casada. Sim, graças a Deus também com um jovem com síndrome de Down, né? Guilherme, né? Hoje É o Gui, Guilherme, né? gaúcho, hoje nem tão jovens, né? Ele com 38 e ela com 37 anos. Mas que foi uma vida de muito estímulo, né? Muitos estímulos. Hoje pela manhã nós ainda estávamos com um menino Down aqui na escola e eu estava trabalhando no menino Down e ela do lado trabalhando em outra criança autista, que ela é hoje auxiliar de professoras aqui na escola. Sim. Ou seja, tudo aquilo que ela vivenciou no corpo dela, a nível de estímulos, ela sabe fazer muito bem e faz com as crianças. Charlotte é demais, um beijo maravilhosa. E aí, Gi, ela observou a dificuldade do menino de determinadas atividades, distinguir as cores, números, né? Letrinhas, as vogais e tal. Aí ela falou, mãe, eu também, foi difícil assim aprender? Eu falei, foi, filha. Por isso, eu digo assim sempre aos nossos pais, a primeira coisa é acolher. É aceitar. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, ó, se já é difícil, que tem que estimular, acreditando que vai dar certo, imagina aquela mãe que ainda não aceitou. Que a maioria dos médicos dizem, não vai ser alfabetizada, né? Pelo menos há 37 anos atrás, né?
não vai caminhar no padrão cruzado, né? Ela, se caminhar, vai ser homolateral para os ladinhos e tal. E então, primeiro a gente tem que viver intensamente o luto do filho que nós esperávamos, o campeão, e ele não veio. Então, nós temos que vivenciar esse luto. Ou seja, Gi, como a gente sempre fala nas aulas de yoga, não carregue má água, chore, né? Então, se eu falar para vocês que eu não chorei, eu vou estar mentindo, mães. Eu chorei bastante, lá na maternidade, muito. E no choro veio a vontade, Gi, de dobrar os joelhos e agradecer a Deus. Em primeiro lugar, pedir perdão a Deus por eu não estar aceitando esse presente dele, né? Eu estou emocionada aqui, porque imagina quem passa isso na Terra. Sim, quantas mães neste momento estão vivenciando esse luto. E vivam esse luto. Não finjam que está tudo certo. Vivenciem o luto, porque depois vem a aceitação. E quando vem a aceitação, a gente não compara mais com o irmão perfeito, com os priminhos perfeitos. A gente para de comparar e de querer que seja igual. A gente batalha, Gi, enquanto mãe, com todas as forças. O treino da Charlotte, os estímulos, eram de 16 a 18 horas por dia. Mas a gente aguenta, porque quando a gente tem uma meta, né, a gente vai, a gente não derruba os obstáculos, mas a gente contorna e segue o caminho. Então, hoje eu agradeço muito, muito a Deus por ter a Charlotte, por ter esse trabalho nessa escola, essas portas abertas, né, para acolher as mães que estão vivenciando o que a gente viveu, o que a gente vivencia no dia a dia. E hoje é só gratidão. Mas teve, sim, os grandes momentos de dor. Então, é normal, chore. E o meu choro, lá na maternidade, a resposta divina veio muito rápida. Porque uma mãe, o Rodrigo deve até saber de quem eu vou falar agora, da família Maurice, naquela noite, perdeu a filha de 15 anos num acidente de carro, loira de olhos azuis. E aí foi a hora que eu não perguntei mais para Deus ali ajoelhada, orando, por que, Senhor? Por que tu me desse essa menina assim, essa bonequinha quebrada, quando eu queria uma menina normal? Por que, Senhor? Eu parei, pedi perdão e disse, para que, Senhor? Para que tu me destes esse presente? Eu vou aprender com esse lindo presente e me perdoa, porque já faziam 6 horas e eu ainda não tinha agradecido. Aí eu agradeci do âmago do meu ser a vinda da Charlotte. A Charlotte, inclusive, estudou com a Renata, irmã do Rodrigo, no Honório Miranda. E as duas eram muito amiguinhas, era o Girassol. A Renata, o Girassol, a Charlotte, o Milzotes. A gente sempre falava isso. E aí houve, lá naquele momento, eu aceito a minha filha. E junto eu irei aprender. Na manhã seguinte, Gisele, lá na maternidade, depois de saber todo aquele episódio da família Maurício, na manhã seguinte, no mesmo corredor, 3 quartos depois do meu, tinha outra mãe com outra menina Down. E ali eu comecei o trabalho, ali na maternidade. O conhecimento que a gente tinha de anatomia e tal, não sabia nada de síndrome de Down. Mas a gente começou a mexer, eu falei, mãe, vamos mexer a mãozinha, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar a visão, vamos trabalhar a audição. Para quê, né? Para que eu? Então, Gi, quando surgem os obstáculos na nossa vida, não adianta a gente querer socar, derrubar, porque vem mais 10. A gente contorna e segue o caminho. Deus, que frase maravilhosa, para que eu? Olha só quanto Para que eu? Para que eu? Que frase, gente, assim, de virar a chave, né? Para que eu? Para que reclamar? Então, tá, por quê? Não por quê. Não, para quê? Para que eu? Né? Porque assim, né? Aí quando não vem a aceitação da mãe, quantos casos que o pai olha a criança
Aí diz assim, não, isso eu não dou conta disso, tchau. Acontece, né? Muito. Quantas É muito separações comum. acontecem que aquela mãezinha que já não estava aceitando, de repente tem que se haver com essa criança e o parceiro que era para estar ali do lado diz, não, eu não dou conta disso, tchau e benção, e fica essa mãe. Infelizmente. Sim. É comum, não é raro. Os pais que abandonam, vão embora, que não assumem, né? Porque, Gi, nós nascemos mulheres e nós temos a força geradora de vida. Sim. Nós temos curvas que isso dá maleabilidade. Então, com dor, chorando, contornando, a gente vai adiante e daqui a pouco a gente abre os braços e diz, vem cá, você é meu, você é minha, e eu vou com todas as forças da minha vida, com a ajuda do Pai Maior, fazer o possível para que você melhore naquilo que for possível. Porque é aí que tá, né? Se o filho campeão não veio, mas eu escutei de uma aluna que, enfim, tem um filho autista, e ela disse assim, cada vitória dele, cada palavrinha era comemorada assim, muito com a família. Prêmio Nobel da Paz. Cada progressozinho, a gente se sente como se estivesse naquele palco recebendo o Prêmio Nobel da Paz. A alegria é tanta. Eu me lembro o primeiro dia que ela falou mamã, com a voz grossa. Ela tinha quase 7 aninhos. Querida. E todos os dias nós trabalhávamos a linguagem verbalizada. E eu estava vindo de Blumenau, tinha ido dar uma palestra na FURB para os educadores físicos, e quando cheguei no portão, ela estava na parte de cima da casa, ali na Rua Ipiranga, e ela falou, ai, que alegria, não é, mãezinhas? Ai, que alegria, e é você, paizinho, que está junto da tua esposa, a você, pai, que é o sol do teu lar, pega na mão da tua esposa, abraça a tua esposa e os dois juntos vão longe, porque esses anjos vêm, como todos os filhos, para nos ensinar. Para nos ensinar a manifestar os 98 atributos que nós ganhamos quando Deus sopra nas nossas narinas, né, Gi? Deus, que coisa linda, parece que eu estou no meio da aula de yoga. Gente, para quem não faz yoga, porque isso é uma bênção maravilhosa, se tem toda segunda e quarta aqui e na Gaivota, né? Gente, por favor, venham, faça, eu também faço, e é divino. É divino. Obrigada. Mas assim, né? E assim, a gente falou do diagnóstico cedinho, né? No caso ali no parto. Mas e assim, né? Às vezes a gente escuta assim nos tempos de hoje, assim, né, Dete? Meu Deus, antigamente não se tinha tanto autista. Tu já escutou essa frase? Muitas vezes, muitas vezes. Tinha, mas passava a maioria deles despercebidos. Isso. Porque eram tratados como se não tivessem nada, porque a família não sabia. Era aquele grau mais leve e a maioria saiu-se muito bem. Eu conheço muitos pais, mães autistas que se saem muitíssimo bem. Sim. Agora, qualquer anomalia, com todo respeito a todas as equipes profissionais, mas coisinhas muito pequenas já ganham o rótulo de autismo. Aqui, de quando em vez, nós recebemos crianças que a gente vê na avaliação que não são para ficar aqui, que não são autistas. E a gente fala, pai, mãe, aqui não é o lugar. Leva para a escola regular, que a gente exige que todos frequentem a escola regular, para conviver com os girassóis, o girassol da força, o girassol ilumina, né? A Renatinha, como eu sou grata a ti, menina, e a Roberta, ajudaram muito, eram 2 girassóis que ajudavam muito a Charlotte. O Rodrigo já era maiorzinho, né? Já era mocinho. Mas eu sou muito grata, porque o Milzotes, a criança especial, ela mostra para o girassol o quanto ele é forte e capaz. E o girassol dá a força que ele tem sobrando para o Milzotes sentir-se amado e protegido nas diferenças. Né? E é genuíno, porque a criança... Da criança é totalmente genuíno. É genuíno, assim, ó, daquela criança, do girassol, que não tem nada, e da criança especial. Muito verdadeiro. Genuíno. Na verdade, é o adulto que olha com um olho estranho, E não o adulto, somos nós, os pais, que botamos o preconceito no coração dos nossos filhos. Isso. Ou do especial, não exaltando as suas possibilidades, mas nunca negando que é diferente.
Eu nunca esqueço o dia que a Charlotte chegou para mim. Os primos brincavam todos juntos, todos davam atenção, mas a gente sabe que isso é por um período. Depois, a vida segue. E ninguém culpa ninguém. Está errado culpar. E aí, um belo dia, ela falou assim, por que eu não posso ir para a balada se a minha prima vai? A Charlotte perguntou, a Charlotte. Por que eu não posso ir para a balada? Eu falei, você até pode, se alguém for para ficar contigo a noite inteira, né? Aí eu fui com ela para frente do espelho e mostrei que nós duas éramos diferentes e que ela era diferente da prima, então que tinha certos lugares que ela não poderia ir. E isso a gente fala até hoje para ela em relação a dinheiro, pagamentos, né? Porque eles não têm esse domínio. Né? Ela vai no banco, paga boleto, tudo direitinho. Agora, daqui a pouco, não pode mais, né? É tudo digital. Agora é tudo Pix, né? Agora tem que aprender o Pix, né? Mas tem limite. Eles têm limites. E isso é muito importante eles saberem. Terem consciência, sim. E assumir que são diferentes. Eu sou diferente da Gi. Isso. A Gisele é diferente de outras. E nós somos todos diferentes. E nas diferenças nos completamos. É isso aí, eu acho que o grande erro é tu achar, principalmente assim, entre irmãos, entre coleguinhas, que achar que é tudo no mesmo balaio, tudo a mesma coisa. Tudo diferente um do outro. É isso. Se você cria 5 filhos, os 5 são diferentes um do outro. É isso aí. Né? Aceitar com gratidão a Deus as diferenças na nossa caminhada terrena. Nós estamos no planeta Terra, né, pais, mães, para aprender a nos tornarmos um pouquinho parecidinhos como o grandioso Jesus Cristo foi, né? Odete, vamos fechar o nosso programa aqui falando assim, de repente, para essa mãe, qual é o preço que a criança poderia pagar, por exemplo, se essa mãe está vendo que o meu filho está diferente, ele está com um comportamento estranho, eu estou achando que ele está com aquela coisa que eu não quero nem citar o nome, de repente está com um grauzinho de autismo, mas daí não faz nada. Qual é o preço de não procurar uma ajuda? Não estou dizendo, como tu falaste, tem muito, às vezes, tudo é laudo, mas às vezes tem situações que são necessárias, assim. O que tu diria para essa mãe? O preço de tu pagar, assim, para uma criança que não é estimulada, que daí, assim, a criança está com um grau de autismo, mas a mãe não aceita, não quer ver, deixa quieto, não estimula. É não assumir as diferenças. E o preço que essa criança vai pagar é um sofrimento tão grande de rejeição na escola, pelos amiguinhos, pelos próprios primos, porque vai ter um comportamento diferente. Então, quanto antes começar, tem o diagnóstico, quanto antes, lá na maternidade já começa, lá no hospital, comece a estimular para colher os benefícios e para essa criança não ter um sofrimento tão grande no convívio com as crianças normais. Acolha o teu filho, a tua filha. Está doendo? Peça perdão para essa criança. Chora e vamos adiante. Tudo é possível aquele que crê, né, Gisele? Meu Deus do céu, eu estou emocionada, eu estou com vontade de chorar desde o começo do programa. Na mão aqui, tu és maravilhosa. Que Deus continue abençoando muito a tua vida, tudo que tu faz por essas crianças, pelas pessoas. É um amor muito lindo, assim, ó. Eu tenho muita admiração por ti, tu sabes disso. E você sabe que eu também te admiro muito. É recíproco. E dizer assim, a todas as mães do planeta Terra, nós somos mulheres, nós temos a força geradora de vida, nosso útero é terra, gera vida, menina mulher. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, gratidão. Gratidão. Gente, ficamos aqui no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Beijo no coração, fiquem com Deus. A Gi pergunta, doutor Luiz da Oral Sim, responde. Doutor, às vezes a gente olha aquela pessoa com um sorriso bonito, branquinho, tudo arrumadinho, nada fora do lugar. Como faz? Tem um segredinho aí, muitas vezes? É verdade. Então, Gi, esse tratamento ele pode estar associado ao clareamento dental, mas na maioria das vezes é necessário o uso das facetas, porque o clareamento ele tem um grau de
efetividade. A partir daquele grau, a gente precisa, de repente o paciente falou, doutor, eu quero ir mais branco ainda. Então aí a faceta que vai realmente resolver o problema, vai fazer com que o dente fique mais branquinho. Aqui a gente tem uma réplica aqui que foi feita com uma impressora 3D. Deixa eu segurar aqui, peraí. Isso. E aqui mostra pra gente um caso de 6 dentes que foram colocados aqui, as facetas, e aqui a gente mostra bastante para os pacientes como é que funciona a adaptação das facetas no dente, no remanescente dentário. Então, aqui, nesse modelo... Opa. Caiu o dente, mas é colado, não é para cair, né? Exatamente. Mas é um preparo bem conservador, né, que a gente acaba fazendo no paciente, para que o paciente tem o mínimo de desconforto, né, durante o processo de confecção da faceta e vai entregar um resultado realmente estético maravilhoso, dentes que a gente pode definir ali a cor, o formato, e um tratamento que é feito de forma definitiva, porque a faceta em porcelana ela não vai alterar com o tempo coloração, estética. Sim. Então, é algo que muitos pacientes têm buscado, especialmente aqui na nossa clínica. A clínica que é referência em implante, hoje também podemos dizer que ela é referência também nessa parte estética de facetas de porcelana, porque temos observado bastante a procura nesse tipo de tratamento que realmente muda muito o sorriso e não tem idade. Aí vai ser o paciente mais jovem, o paciente mais velho, todos esses pacientes que têm interesse em mudar o sorriso vão procurar o tratamento com faceta em porcelana. Show de bola, chega aqui na Oral Sim.